Tem grande bênção, não parece, né? Que às vezes passamos algumas situações, mas passamos e trazemos com o melhor possível como um bom aprendizado. Então é para você realmente crescer. E olha, se o seu coração estiver aberto em qualquer área, claro que a gente quer tratar todas elas, né? Mas principalmente aí a vida conjugal, daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre isso aqui, sobre a importância do casamento, é algo que já estava no meu coração, que nós vamos dividir com vocês, mas assim, nós temos que ver antes também, a questão antes de ter a vida conjugal, é a questão da escolha, saber escolher, como escolher, por que escolher, mas escolher com a bênção de Deus, porque senão nós escolhemos com a nossa simplesmente vontade, e aí com certeza, né, como muitas experiências pastoral que tem, minha esposa também atendendo comigo e também atendendo particularmente casos, às vezes frustra e é frustrada e a pessoa acaba sofrendo. E nós queremos evitar isso, porque com Deus não tem que doer nada do que Ele dá. Tá bom? Então é importante desde já, de antemão, a gente trazer isso para vocês. Que às vezes a pessoa se engana, né? Ela ora por aquela pessoa, vê aparecer uma pessoa na vida dela, e de repente ela fala, é essa, né? E acaba orando, e o que permanece é a vontade dela e não a resposta de Deus. Ela acaba não esperando a resposta que Deus tem para a vida dela e acaba entrando numa furada, não é verdade? E furada das grandes, então tem que estar sempre ligado para que não venha trazer um futuro, né, que venha te trazer dor. A bênção de Deus, ela sempre vai enriquecer e não vai dar dor, não é? Por exemplo, antes de conhecer minha esposa, tive um relacionamento. Que é questão de você, eu estava na igreja já, né? Isso aqui é bem fácil de você interpretar. Até hoje, durante o culto, eu fiz um comentário breve sobre. E tive um relacionamento, isso eu, né? Para quem não sabe, minha esposa, antes de me conhecer, foi noiva 2 vezes. E, inclusive, né? Na época, era auxiliar pastoral da nossa igreja, que se tornou até pastor da nossa igreja futuramente. Mas para você ter ideia, né? Porque tem o título de pastor que é a pessoa certa, você tem que saber realmente. E esse cidadão quase me fez perder aqui a bênção, viu? Porque ela fez quase um voto, ainda bem que não foi voto, que ela disse que não queria mais saber de pastor. Vê se pode uma coisa dessa. Passe de mim esse cálice. Mas graças a Deus que Deus não ouviu essa oração. Não, ela falou isso, passe de mim esse cálice. Ainda bem que não ouviu, como não ouviu do filho, né? Do nosso Salvador. Se ouvisse, eu estava perdido, né? Mas o Senhor não permitiu. E glória a Deus por isso. O plano dele é maior do que o nosso. Mas eu realmente tive um relacionamento. E normalmente, o que acontece dentro da igreja? Para você que está assistindo, eu falo como experiência pessoal. Você, quando tem alguém, você já pensa, é a pessoa que eu vou casar. Porque você aprende sobre compromisso. Você aprende sobre ter uma vida, né, com alguém que é para ser aquele que Deus preparou, aquela que Deus preparou para você. E não fui diferente. Eu tive um relacionamento que eu pensei, agora, eu não posso errar, eu não quero errar. Não é que eu não posso, eu não quero ter uma mancha, entre aspas, né, na minha vida, ou alguma coisa e poder aí atrapalhar. Então você acaba tendo um relacionamento e acaba se cegando para ele, porque você está na igreja, você é de oração, você busca conselho com o seu pastor, você busca conselho com a sua pastora, então você tem aquele já orgulho santo, entre aspas. Não, é o que é porque eu orei. Não, exatamente, às vezes não é porque você orou e não soube entender a resposta, porque oração é um diálogo e acaba realmente se perdendo. Aí eu estava em um relacionamento e acabei que esse relacionamento não era nada agradável. Não foi. Só o comecinho que parece legal. Mas depois realmente não foi. Foi uns 8 meses, se não me engano, no meu caso foi bem. E depois de ter vindo do mundo, né, de ter relacionamentos antigos, que nunca foi um namoro, sempre vai e vem, brincadeira, que não tem nada de compromisso. Ficar, né? O famoso ficar. Eu não digo que eu era tão pervertido assim, mas se eu não me convertesse, eu ficaria muito pervertido. Então, tinha muitas situações desagradáveis no passado. Aí eu vim para a igreja, me isolei, fiz voto, eu só vou ter alguém depois de me formar. E eu vou ter alguém. Aí viu o Satanás, porque quando você faz voto, Satanás aparece. Aí viu o Satanás e aí eu fiquei tão radical que eu colocava a aliança de campanha da igreja dourada no dedo direito, para que alguém chegasse e falasse assim, você tá noivo? Aí eu tava bem radical, eu tava bem, aquele famoso primeiro amor, fala, tô noivo de Jesus. Falava mesmo para as moças. E eu fiz voto, né? Falei, vai acabar só depois da faculdade, eu penso nisso. Eu só sei que acabou a faculdade, eu fui ter esse relacionamento 5 anos depois, para ter ideia. Mas o voto foi importante para mim naquele tempo, porque eu pus no coração. Eu fiz um voto, então tudo que aparecer durante o meu voto não provém de Deus, ainda que pareça de Deus. Então é importante. Só que eu tive um relacionamento depois de 5 anos, esperei, né? Fui ter esse relacionamento com 23, eu acho, 22 para 23 anos, já não era mais um menininho. Mas aí doía.
mas aí machucava. Aí eu orava a Deus. Isso aí é só um breve comentário, não é o propósito principal ainda, mas vai ajudar alguém. Aí eu orava a Deus, buscava em Deus, buscava a Deus, Senhor, por que está tão difícil? Por que dói? Aí Ele me deu Provérbios 31, 12. E está escrito lá assim: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Na hora, eu ainda estava com aquele relacionamento. Eu pensei, por que a gente quer enxergar assim? Eu estava namorando, então eu queria enxergar assim. Ainda está doendo, mas Deus vai fazer ela me fazer bem e não mal todos os dias da minha vida. A mesma moça. Aí o tempo passou e doía mais. O tempo passou, ficava mais... A ferida aumentava. E tem alguma coisa errada. Acabou que não deu certo. Falei, não dá. E aí, um dia antes do Natal, por incrível que pareça, né, minha princesa, tem detalhes importantes que Deus nos fez viver. Um dia antes do Natal, ou seja, a véspera de Natal de 2011, eu encerrei aquele relacionamento. E por incrível que pareça, no mesmo dia, sem que eu soubesse, a minha princesa me adicionou no Facebook. Só que adicionou só, sem né? Conhecer. Adicionou. Fala assim, é deve da ser... igreja? Vamos adicionar. É, irmão da igreja, irmãozinho da igreja. Irmãozinho lá. da igreja adicionou. E foi bem interessante, né? Como se fosse uma resposta imediata, só que a gente foi só entender depois. Aí encerrei esse relacionamento. Depois ainda insisti um pouquinho, porque a gente é meio besta, me perdoa a expressão, só que a gente acaba ficando cego na nossa emoção. E eu tentei até retornar com a moça, não tive mais nada diretamente, né? Mas tentei até retornar e por fim falei, o que eu estou fazendo? Aí o pastor Jaime, sempre muito usado por Deus, e eu fui comentar com ele, pastor, eu estou querendo voltar com a moça, né? Tal. Ele falou, não, aquela moça não é convertida não, Vitor, para. Aí aquilo abriu meus olhos, aí eu pulei fora. E Deus é bom demais, sempre esteja perto do seu pastor. Ele era o meu pastor, é o meu pastor, mas ali, né, ele é o meu pastor até hoje, mas aquele tempo também era. E eu falava para ele, dentro dos possíveis que a gente tinha um tempo, e ele sempre me aconselhava do jeito dele, que eu sempre consegui compreender. E aí eu acabei que tirei literalmente do meu coração e pus no meu coração o seguinte, que é algo que muitos têm dificuldade. Porque quando se acaba um relacionamento que você cria expectativa, você diz, e agora? Falou, nossa, eu pus tudo, investi toda a minha emoção na pessoa, e agora não foi. E agora? A pessoa acaba acostumando, né? Acostumando, a gente cria, né? A gente cria propósito, cria planos, projetos e põe Deus no negócio. Um negócio que a gente ouve uma música, lembra da pessoa. Lembra. Passa um perfume, já lembra daquela pessoa. É realmente, por isso que nós temos que tomar cuidado com o que cheira e com o que sente. Às vezes é bom perder algumas coisas aí para não ficar sentindo cheiro. Mas e aí acontece. Não, mas ela já vai falar. Senão sabe que... É que eu sou tímida. É tímida até não ser mais tímida. Mas enquanto isso, aí, o que aconteceu? Aí passou um tempo, eu pus, agora vai demorar, porque eu acabei de perder um relacionamento e tal, e tirei do coração. Você já viu, né? Vocês já ouviram falar, quando você mais descansa, quando você menos pensa sobre aquele assunto, é quando acontece? É exatamente assim que aconteceu. E, inclusive, é bíblico, né? É bíblico, acho que minha esposa lembra dessa mensagem, eu gosto de dar em casamento, né? Se não lembra, eu falo, ela vai lembrar. O Adão. Quando que Adão recebeu Eva? Lembra, minha princesa? Sim. A Bíblia fala que, isso não está em Gênesis, né, se não me engano, capítulo 2, do 1 para o 2 já, agora não me recordo. E Adão, a Bíblia fala que Deus fez Adão pegar um profundo sono e tirou da costela de Adão a Eva. Então, é uma mensagem que eu uso muito para casamento quando faço. E que significa da seguinte forma: Deus lhe dá a sua melhor parte quando você descansa nele. Porque Deus fez Adão pegar no profundo sono para que pudesse tirar da costela que está do lado, não está na cabeça, para que esteja acima do homem. Não está abaixo dos pés para que não seja pisada pelo homem. Não está e não foi tirado das costas para que fique atrás do homem, mas foi tirado da costela para que esteja sempre ligado ao lado do seu marido. Só que fez quando Adão descansou profundamente nele, a ponto de Deus tirar a costela e não deixar nem cicatriz, como se fosse um trauma para a vida dele, mas fosse algo benéfico. Se você observar, eles estavam no Éden e Deus fez isso, e Adão, ao acordar, estava lá, Eva
prontíssima para ser sua esposa. A verdadeira adjutora, né, minha princesa? A perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não significa que você está no Éden, que a serpente não vai te tentar. E aí que é importante. Foi aí quando descansei, aí descansei mesmo, fiz a oração, vocês viram aí quem estava no início, que aí minha princesa apareceu, me olhou, e ainda bem que ela olhou, porque eu estava tão desacreditado, que eu olhava, eu estava num momento, pessoal, que eu, naquele tempo, que eu olhava, não botava fé em nada. Falei assim, tanto que eu falei, olha, uma moça bonita me olhou, mas ficou por aquilo. Porque eu falei, é tanta gente que te olha, ainda mais eu estava ali à frente, eu sempre aparecendo por causa, né, que eu tinha ali, eu era o braço direito naquele tempo do pastor Jaime, então eu tinha que ir à frente, recolhia as ofertas, passava, estava ali, o pastor Jaime falava bastante meu nome, e naquele dia, inclusive, ele falou, né? Ele falou, eu lembro até o motivo que ele falou, foi porque eu não sabia uma pergunta, né, que ele fez lá dentro, ele falou assim, Vitor não soube responder aqui, aí falou, pegou. Ô, santa pergunta que foi bom que eu não respondi, porque ele falou porque eu não respondi. Aí eu descobri o nome aí. Aí descobriu o nome aí, porque foi por aí que ela puxou o Facebook. Mas eu estava desacreditado. Então, se ela não desse esse passo, né, que eu falei a oração, eu orei né? bastante para dar esse passo. Eu ficava, e agora? Manda ou não mando mensagem? Até pelos traumas, né? Até pelos falei, traumas. Não também. vou atrás de ninguém. Vai vir atrás de mim a benção. E fiquei. Mas se eu não mandar, ele não vai saber quem eu sou. E agora? E eu falei para Deus, eu fui egoísta nesse sentido, talvez aí, mas pela descrença mesmo, naquele momento emotivo. Falei, Deus, tira a cegueira da pessoa que não está me vendo, que o Senhor preparou para mim. A venda, né? A venda dos teus olhos, foi a venda, palavra bonita, eu sou sempre poético. A venda dos teus olhos para que me veja. Né? E eu falei exatamente, e que ela me procure. Porque eu estava tão desacreditado que eu falei, não vou atrás não, a gente só quebra a cara. E ela veio. Por isso que eu mandei. Aí ela mandou. Resposta de oração. Foi. Aí eu já comecei a pesquisar foto do Facebook. Falei, o negócio tá bom para mim, né? nos ajudou. Foi. Sempre tem que usar as armas positivas, né? Aí você vai e tudo mais. E assim foi indo, pessoal. Eu sei que, resumindo, acabou que realmente ali Deus abençoou. Outro ponto importante que eu gosto de citar, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe é próxima, não sei se ela está assistindo aqui, se ela não está, ela vai talvez assistir depois, não sei se ela está aqui. Depois eu vejo, às vezes eu passo um coraçãozinho dela aqui, a gente fala. E a minha mãe, por exemplo, um dia ela chegou para mim, já estava sem o relacionamento, né? Estava solteiro de novo. E ela falou assim, filho, minha mãe é cheia de ser profeta também, né? Sonhei com você que você estava com uma moça loira de mão dada e feliz, filho. Aí eu falei, mãe, loira, certeza que é? Porque eu tenho um gosto pessoal de cabelos mais escuros, isso é meu, tá? Aí ela falou, loira, eu falei, loira, mãe, certeza? Não, Tive então que tá pintar bom. o cabelo. Eu ia chegar nessa parte, né? Aí foi quando ela aí tudo bem, passou o tempo e ela falou loira, né? E a gente passou, acabou passando. E realmente na época quando ela me conheceu, não sei se a gente consegue até achar uma foto depois aí, ela estava completamente, tantas luzes que ela fez, praticamente podia chamar de loira, né? Praticamente loira, e tantas luzes que ela fez, né? Para aí a gente mostra a foto para vocês se achar. Aí ela era obreira também, né, da nossa igreja, aparecia na TV. Até quando havia na TV tocando na igreja dela, falava, moça do teclado. Eu falava isso, mas sem pretensão alguma. E acabou que, né, realmente era ela. E depois, passou o tempo, quando ganhei liberdade, aí eu falei para ela pintar o cabelo, né? E aí, se você olhar no vídeo do casamento, o cabelo estava bem escurinho. Esses dias ela vem, às vezes, com um desejo de pintar, de fazer luzes, né, de novo, né? Eu falei, pode fazer. Mas não tem fé ainda. Te agrada, né, o marido? Aí não tem fé. Bom, e aí foi assim que deu esse início, a gente acabou tendo, e teve muitas, né? Foi oração, foi decisão. E uma coisa que foi agradável, lembra daquele versículo de Provérbios 31:12? Ela lhe faz bem, não mal? Todos os dias da sua vida, não era para quem eu estava, mas era para quem Deus estava preparando para mim. Então você tem que ficar ligado, porque no momento que você diz sim no altar, começa um voto. E um voto, quando feito não pode ser quebrado, que você fez diante de Deus. Então é muito importante você ter essa sensibilidade antes do altar. Mas nós vamos entrar no mérito também de quem já está casado, talvez não está tendo felicidade, tá? Só um detalhe, não vou contar aqui a minha história também, as frustrações, mas durante a frustração, né, isso aqui vai ajudar muitas pessoas que estão presas a um sentimento passado, que acham que não vai conseguir mais alguém, que quer voltar e aquela pessoa não é para ela, né? Só que ela não, né?
E eu fiz uma oração, porque quando eu encerrei o relacionamento, o segundo noivado, né? Haja frustração, né? Quando eu encerrei o relacionamento, ainda fiquei 2 anos gostando daquela pessoa. Aí aquele pensamento, não vou ter mais ninguém que era como ele. Aí você fica comparando, né, a antiga pessoa com o atual namorado, mas isso não estava namorando ainda. Mas só para você entender que muitas pessoas estão passando por isso. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma oração. Aquela palavra que diz que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. E eu usei a mesma base, só que ao contrário dessa parte. Eu disse, tudo que a gente desligar na terra será desligado no céu. Então eu desliguei aquele sentimento. E olha só que importante. Desliguei aquele sentimento em oração e parece que foi tirado com as mãos assim, ó. Foi muito rápido, passou 2 meses e eu conheci o pastor. Precisava deixar o velho para o novo vir. E o interessante... E muitos estão presos. Muitos estão presos. E muitos estão casados e presos no relacionamento passado que achou que seria mais feliz. Por isso que não consegue ser hoje. E começam a comparar. E interessante, né? São as pequenas experiências. Ela me contou, né? Eu não sei como existe outra beleza igual eu, mas ela me contou. Ela falou que ela foi num show, né, do Fernandinho, em Campinas, que é lá da cidade de São Paulo, uma das grandes cidades de São Paulo. E ela viu uma pessoa que se... Bom, ela melhor fala melhor. Aí eu vi uma pessoa lá com a semelhança dele, mas nem sabia quem era aquela pessoa. De óculos, né? O mesmo estilo assim, né? Dele. Aí eu achei bonita aquela pessoa, mas daqui a pouco eu procurei assim, não achei mais. E o Fernandinho estava cantando bem aquele louvor. Uma nova história Deus tem pra mim. Eu peguei aquela palavra, aquela mensagem daquele louvor, guardei no meu coração. Eu falei, é uma nova história agora que eu vou viver. Aí foi onde eu fiz essa oração, para Deus desligar todo sentimento antigo. E Deus me presenteou. E você viu que eu apareci como anjo lá, né? Né? Ela escuta um louvor desse, Fernandinho cantando. E o bonitão? Não tem como, né? A autoestima sempre, né? Para dar o melhor para minha esposa, claro. Né? E ela contou isso, e aí foi onde que ela, por ter visto lá e chamado a atenção, aí ela me viu na sede, eu estava ali naquele momento, né, na estadual, ao lado do pastor Jaime. E aí uma oração que eu fiz foi muito interessante. Eu falei, Senhor, eu não quero ter um trabalho, eu nunca fui alguém que almejei igreja. Você pode ter certeza, eu quero ter uma igreja, eu nunca fui. Nunca fui. Pelo contrário, quando o pastor Jaime foi me, né, dar a honra de dirigir um trabalho, eu falei, mas já dentro de mim, eu falei para ele, não sou louco, né? Agora, se ele está ouvindo, agora ele já sabe. Mas antes, né, isso 2012, e ele falou, viu, você vai para um trabalho. Dentro de mim eu falei, mas já, eu queria ficar mais aqui com o senhor, pensei, né? Mas Deus sabia do tempo. Mas antes de eu fazer antes de acontecer isso, eu fiz uma oração também. Falei, Senhor, eu só quero ter um trabalho. Antes de eu conhecer minha esposa. Eu só quero ter um trabalho à frente de uma igreja quando eu estiver com a pessoa que vai ser a minha esposa. 1 mês com ela, eu recebi igreja. Falei, eita, o negócio funciona. Só que eu nem namorava ainda, né? Não namorava, fui só orando. Né? Eu esperando a fé, eu esperando o pastor Jaime, chegar o pastor, eu tô orando com a moça. E ele falou, ele só balançava a cabeça. Falei, eita, o negócio tá ruim para mim. Aí eu sei que foi passando o tempo. E aí, tô orando ainda. Passei a primeira vez que eu falei com ele, fazia 2 semanas que eu só estava conversando e orando. E ele já chegou, pastor, homem de Deus, fala com o seu pastor sempre. Cara, ele tem que estar ligado com Deus, corre o risco, mas tem que estar ligado. Mas fala, porque eu subi a escada que nós temos para o escritório dele, atrás dele, falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele falou, com quem você está orando? Eu falei, opa, já sabe. Eu falei, pastor, quase com a moça de Limeira, o senhor conhece que toca teclado. Ele virou para mim assim, com um olhar, né, que é único do pastor Jaime, ele disse, vai devagar. E eu estava empolgado, aquele lá me jogou um banho de água fria. Mas é bom, sabe por que é bom? Porque me fez ir devagar. Porque realmente me fez parar e pensar. A gente às vezes não pensa e acaba se ferindo. Isso foi bom, porque eu falei e não deixei de falar para ela, né? Isso. Falei exatamente para ela. Deus sabe como nos dirigir, né? E aí vem o pensamento, eu acho que não é porque o pastor Jaime não aprovou. Não, ele não desaprovou, ele só falou, vai devagar. E aí fui devagar. Passou 2 semanas desse dia, eu voltei e falei, pastor, olha, só lembrando, eu estou orando com a moça. E ele não falou nada, só balançou a cabeça. Aí passou mais alguma semana, eu assumi essa igreja. Cheguei para ela e disse, olha, eu acabei de assumir um trabalho, eu não tenho perspectiva de quando nós vamos poder ter um relacionamento efetivo, um namoro, então eu estou te liberando
para você continuar a sua vida, você tem direito de ser feliz, eu não posso te prender. E aí o que você respondeu? Eu espero o tempo que for preciso. E não deu uma semana dessa frase, o pastor me chamou e disse, e aí, quando que eu vou abençoar o seu namoro? Aí eu, agora? Aí eu tive que, ela morava em outra cidade, tive que toda a história. Aí comprou uma aliança. Comprou aliança, deu errado a Toda a aliança, história, dedo pequeno, tal. Não, comprou aliança pequena, o dedo não é pequeno. Não serviu, esperei mais uma semana. Tranquilo, para quem esperou, né, pessoal? Mais um tempo foi bênção de Deus. Mas o que é bom você saber? Ela me faz bem e não mal todos os dias da minha vida.